Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Denis Silva e você está no canal Estudo Perspicaz. Quero comunicar a todos, por intermédio desse vídeo, que finalmente conseguiram me convencer. Eu consegui compreender o que é a Trindade. Quer saber como é que eu cheguei a essa conclusão? Após a vinheta, vamos acompanhar comigo. Olá, seja novamente muito bem-vindo. Se você nunca parou para pensar o que de fato é a doutrina da Trindade, assim como eu, você finalmente vai ter a oportunidade de entender de maneira plena o que essa doutrina ela ensina. Antes de qualquer coisa, se você gosta aqui do nosso conteúdo, por favor, se inscreva, dê o seu like, comente. Quero saber a sua opinião sobre estes e outros assuntos. Compartilhe aí para outros conhecidos seus o nosso material aqui, os nossos temas. Para nos ajudar a chegar a uma compreensão sobre a Trindade, assim como eu fui convencido, teremos a ajuda aqui de um padre católico. Nada melhor do que um padre da Igreja Católica para explicar o que é a Trindade, envolvendo até mesmo Maria. E vamos ver se você que talvez está assistindo aqui conosco, que é protestante ou evangélico, também vai concordar com a explicação do padre. Então acompanhe comigo a explicação dele. Sim. Ela é esposa do Espírito Santo, ela é mãe de Deus, porque Jesus é Deus. Ela não é mãe do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por mais que a gente diga que a Santíssima Trindade é uma só, mas são 3 pessoas dentro da Santíssima Trindade. O Pai é diferente do Filho, o Filho é diferente do Espírito Santo. Fatalmente, ela é esposa do Espírito Santo, foi o Espírito Santo que deixou ela grávida. Isso ninguém duvida, né? A não ser que você não conheça a Bíblia. Ela é mãe de Jesus e Jesus é Deus. Então, quando a gente fala Santa Maria, mãe de Deus, não é erro teológico, nem idolatria isso. Isso é pura lógica. Jesus é Deus, ponto final. Ele não ficou Deus depois que ele morreu, que nem o arianismo defendia. E ela é a filha de Deus Pai. Então ela é filha de Deus Pai, esposa do Espírito Santo e mãe do Deus Filho. Então, conforme vocês notaram, temos a explicação direto então de um padre católico, então direto da fonte dessa doutrina. Agora a pergunta que eu faço é: você que talvez seja protestante ou evangélico, que acredita então no dogma da Trindade, você concorda com as explicações do padre? Esse debate ocorreu até na Rádio Musical, né? Aqui junto com o pastor César Cavalcante. Você concorda? Se você disser que não, há um problema terrível, muito grande, porque para quem acredita na Trindade, se eu fosse alguém que acreditasse na doutrina da Trindade, a explicação do padre está perfeita, está totalmente dentro de uma lógica. Porque qual que é a questão que envolve aqui? O protestantismo, quando se desvinculou do catolicismo, ela se desvinculou de diversas doutrinas, né? O protestantismo alega que o catolicismo ele é idólatra, também existe a mariolatria, mas, no entanto, eles continuaram com diversas doutrinas vindas da Igreja Católica. Entre essas, a imortalidade da alma, o inferno de fogo e a conhecida doutrina da Trindade. Então, se você acredita que a doutrina da Trindade é um ensino bíblico, automaticamente você tem que pegar todo o pacote. Não adianta você pegar uma parte da doutrina da Igreja Católica. Você tem que pegar o pacote inteiro. Então, tudo que o padre trouxe atenção ali na sua explicação, automaticamente você tem que aceitar sim. Porque se Jesus é o Deus Todo-Poderoso, Maria automaticamente é mãe do próprio Deus. E todas as outras explicações ali que o padre traz atenção. Agora, se você não concorda, esse é um indício de como você pode agora pensar um pouquinho e ver como esse ensino é confuso
E quanto mais tento explicar ele, mais confuso ele fica. Aí sempre aparece aquele mantra: Deus é um mistério. Por isso que a Trindade é um mistério. Bem, se a Trindade é um mistério, ou seja, o próprio Deus é um mistério, a Bíblia ela vai totalmente contra esse tipo de raciocínio. Porque embora, obviamente, assuntos espirituais e sobrenaturais, né, fogem um pouco da nossa capacidade como humanos. Mas dentro de uma razoabilidade, é possível conhecer a Deus, os seus propósitos e muitas outras coisas, porque Deus as revela e se revela. Veja só o que o apóstolo Paulo ele trouxe atenção na sua carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 1. Diz assim para nós: Portanto, eu lhes suplico, irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresente o seu corpo como sacrifício vivo, santo e aceitável a Deus, prestando assim um serviço sagrado, ou seja, adoração a Deus, com a sua faculdade de raciocínio. A Trindade, ela foge totalmente do raciocínio. É interessante que até a Bíblia, João Ferreira de Almeida, ela traduz assim esse texto, né? Que o vosso culto seja racional. Então, essa doutrina ela foge totalmente da racionalidade, a compreensão a respeito de Deus. Literalmente, essa palavra em grego, né, foi traduzida na tradução do Novo Mundo como faculdade de raciocínio, e o seu culto racional, conforme Almeida trouxe atenção, no grego, literalmente significa lógica, logiken. Lógica. Paulo diz que a gente tem que adorar a Deus usando a lógica. É interessante que Daniel capítulo 2, versículo 28 e depois o 47, fala que nos céus há um Deus revelador de segredo. Ora, pode um Deus ser revelador de segredo e não revelar a si mesmo? Ele ser um mistério? Em João capítulo 1, versículo 18, lá fala que o Deus unigênito, ou seja, Jesus, o único criado diretamente por Deus, foi quem revelou ao Pai. Ou seja, se a Trindade é um mistério, Jesus fracassou então na sua missão de revelar tanto a Ele como a si mesmo. Então, como é que a Trindade se torna um mistério, sendo que o próprio Jesus revelou o Pai, tornou-se claro a pessoa do Pai? Percebas então como a Trindade, por ser um ensino filosófico e pagão, vai totalmente contra o que a Bíblia e a lógica ela tem a nos ensinar. Então, essa breve análise, você tem duas opções. Ou você abraça o ensino completo da Igreja Católica, da qual esse dogma ele é oriundo, ou você abandona de vez e adere ao unitarismo ou o monoteísmo bíblico, onde de fato o verdadeiro Deus é revelado e também o nosso. Mais uma vez, quero agradecer por vocês assistirem esse vídeo até o final. Por favor, compartilhe essas informações, se inscrevam. Até mais, fique com Deus e tchau.